bem-vindos aos nossos comentários, aos nossos bate-papos, às nossas colocações baseadas nas obras espíritas. Vamos então primeiramente agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso bom e amado Mestre, por mais um dia de vida, por mais esta oportunidade. Que o Pai da vida nos conserve sempre esperançosos, de dias melhores, e com certeza virão. Que Jesus nos abençoe. Bom, nós paramos, né? Estamos falando sobre o fim dos tempos e estamos usando muito os esclarecimentos do Ramatiz. E nós colocamos aqui parte 2, mas na realidade é uma continuação, apenas o livro que muda, o assunto continua o mesmo. Esse livro chama-se Mensagem do Astral, do Espírito Ramatiz, escrito por Hercílio Maes, em 1956. Quem quiser acompanhar, pode baixar na internet, é de graça esse aqui, tá? Em PDF. E nós vamos ver o quanto ele está atualizado em relação aos nossos dias. É incrível como que esse espírito, há muito tempo, mais de 60 anos, ele conseguiu passar para a humanidade, através da psicografia, situações que nós estamos vivenciando agora. Mas vamos dar sequência? Vamos lá. A pergunta feita ao Ramatiz: qual o principal objetivo do juízo final no evento profético dos tempos chegados? Que nós estamos conversando sobre o final dos tempos chegados, né? Então foi feita essa pergunta ao Ramatiz. E ele foi claro, sim, simples, né? Respondeu: é o de selecionar os espíritos em duas ordens distintas. Que interessante. E continua a pergunta: quais serão essas duas ordens distintas? É aqui que nós vamos começar a entender o que ele nos disse lá atrás e que o Antigo Testamento já vinha dizendo, os profetas da Antiguidade, Jesus e por aí vai. Até o Apocalipse nós tivemos essas previsões. Tá? Quais serão essas duas ordens distintas? E Ramatiz nos responde: compreenderão os dois grupos distintos que Jesus profetizou para a hora final, quando afirmou que viria julgar os vivos e os mortos, separando os lobos das ovelhas, o trigo do joio, ocasião em que os bons sentar-se-iam à sua direita e os maus à sua esquerda. Isso está no Evangelho, escrito há mais de 2000 anos. Inclusive tem orações que falam, né, sobre que ele veio julgar os vivos e os mortos e aquela coisa e tal. Quem é católico sabe disso. Vamos dar sequência? Continua na mesma resposta. Um desses grupos, o que tomará o lugar à direita do Cristo, será constituído das criaturas cuja vida houver representado um esforço à procura de. Vejam bem, ele não disse assim, cuja vida foi, não. Cuja vida houver representado um esforço, ou seja, aqueles espíritos que se esforçaram a procurar o quê? A bondade, o amor, segundo o amigo espiritual, representado pelo exercício da tolerância, porque o amor de Jesus que ele pregou para nós não temos estágio evolutivo ainda para praticá-lo. Não. Mas ele começa com a tolerância. Então esse amigo nos disse que o amor representado pelo exercício da tolerância, começar por aí. Tá? Terceiro, da honestidade. Quarto, a renúncia em favor do próximo no cumprimento dos preceitos renovadores do Evangelho. É o que a Boa Nova vem propondo, é a proposta do Cristo desde de mais de 2000 anos atrás. Né? A bondade, o amor, a honestidade, a renúncia em favor do próximo no cumprimento dos preceitos renovadores do Evangelho. Quer dizer, nós não somos ignorantes dessas propostas.
Nós há muito tempo sabemos dela. Mas também a bondade e a misericórdia divina nos presenteou com o livre-arbítrio que nós podemos escolher, optarmos ou não por esses adjetivos. Né? Vamos continuar mais um pedacinho? Um outro grupo. Vejam bem que coisa interessante. Um grupo, ao lado da direita, é aquelas propostas. O outro grupo que tomará o lugar à esquerda do Cristo, compondo a triste caravana dos que emigrarão para um orbe inferior. Isso vem dizendo há muito tempo. No começo desse nosso bate-papo, desse assunto, nós estamos falando do final do tempo. Todo mundo, principalmente na comunidade espírita, está sabendo dessa transformação que o planeta está passando de prova e expiação para a regeneração. Os que não se comportarem, quer dizer, não tiverem os adjetivos dito no slide anterior, praticado, pelo menos procurado praticar, vão ter que mudar de escolas porque, como a gente costuma dizer, foi reprovado no ano letivo. Né? Então, o outro grupo, que é composto dessa triste caravana que imigrarão para o orbe inferior, será representado pelos que não conseguiram incorporar a seu existir os princípios crísticos e não procuraram, no decorrer da sua existência terrena, tornarem-se fraternos. Meus irmãos queridos, tem hora nós fazemos uma pergunta para nós mesmos, dentro do nosso meio espírita. Será que nós temos noção de quantas encarnações nós já tivemos neste planeta, nesta casa, neste orbe? Uns falam assim, eu acredito que deve ser minha 11ª, talvez 100ª, talvez 1000ª, ninguém sabe. O que nós sabemos é que dificilmente nós passamos de 100 anos. Se de Jesus para cá tem mais de 2000, e antes de Jesus, da primeira peneirada lá, tem mais 4000, 6000 anos, vamos calcular mais ou menos desses 6.000 anos, quantas vezes nós encarnamos. E em todas as encarnações nós tivemos professores que nos passaram essa matéria, que nos ensinaram sobre isso. Os profetas nos ensinaram sobre isso. Quando o Cristo percebeu que a gente estava com dificuldade de entender o que os professores estavam passando, ele veio pessoalmente exemplificar o que ele estava propondo no seu Evangelho. Então, nós não podemos alegar que não nos foi dada oportunidade. Oportunidades nos foi dadas. Mas muitos, usando do livre-arbítrio, como eu disse anteriormente, não conseguiu incorporar no seu existir esses princípios propostos pelo Cristo. Vamos continuar nessa mesma resposta. É o dos que planejam os arrastamentos das cidades pacíficas. Esses são os espíritos que não incorporaram as propostas do Cristo. Os técnicos impassíveis que movem botões eletrônicos para a destruição à distância. E vejam que interessante, essa é a resposta do livro de Ramatiz de 1956. Não se falava naquela época ainda sobre essa tecnologia, mas ele já tinha antecipado, através de Hercílio Marrez, o que está acontecendo agora. Os cientistas que operam nos desvãos dos laboratórios na preparação dos engenhos de morte, ou seja, usa a sua inteligência, o seu livre-arbítrio, a sua capacidade para destruir o próximo. Os que exaurem fosfatos na busca de meios mais eficientes para assassinatos coletivos nos matadouros ou nas matas verdejantes. Os que criam indústrias para o fabrico de instrumentos criminosos, os autores de engenhos malignos que transformam os aviões da fraternidade em monstros vomitadores de bombas infernais, tudo isso nós já vimos. Se nós pararmos hoje para ver o quão inteligente o homem é,
a sua capacidade de criação, e se ele usasse toda essa sua capacidade para mitigar a fome do mundo, as dores, as dificuldades dos menos favorecidos, quão bonito seria a nossa escola, o nosso planeta, né? Mas, infelizmente, nós percebemos e nós vimos, acompanhamos a história, estudamos sobre isso já no nosso passado, participamos de muitas delas através das encarnações, né? De que, infelizmente, essas mentes brilhantes foram usadas para outro fim, né? Vamos continuar? A triste caravana, essa que ficará à esquerda do Cristo, será ainda engrossada com outros contingentes humanos provindos das corrupções administrativas. Olha que coisa interessante, né? Os que lucupletam com os bens públicos e dificultam o leite para a criança, o asilo para o velho, o agasalho para o desnudo e o hospital para o indigente. O que nós estamos vendo agora? Pandemia de coronavírus, né? Olha o que nós estamos vendo agora. Há um ano e pouco para cá, de mais de um ano para cá, de março do ano passado para cá, muitos governantes no nosso país, tá? Não estamos falando fora dele, não. Estamos falando do Brasil, destinado a ser a pátria do Evangelho, o coração do mundo. O que nós estamos vendo de muitos governantes? Não todos, lógico, existem exceções, né? Que se lucupletam com os bens públicos, dificultam, né, o leite para a criança, o asilo para o velho, o agasalho para o desnudo, principalmente o hospital para o indigente. E não é só agora na pandemia, não. No Brasil, se nós olharmos para trás nos últimos anos aí, nós vamos ver que isso aqui sempre existiu. Infelizmente, né? As almas venais que transformam a consciência em balcão é o que mais tem. Os exploradores sensacionalistas das desgraças alheias. Ramatiz é fantástico, não é verdade? Olha essa aqui no meio da resposta dele. Os jornalistas, escritores, tribunos e políticos que instigam ou defendem as forças do ódio, indiferentes à edificação superior da consciência das massas e à educação essencial da criança. Lá atrás ele já estava dizendo que infelizmente está acontecendo agora. Temos muitos veículos de comunicação sérios, temos muitos jornalistas sérios, mas nós temos um grupo aí que, infelizmente, parece que vibra em anunciar a desgraça. E nós pedimos, inclusive, em nossos grupos de WhatsApp das casas espíritas, né? Vamos colocar mensagem edificante, vamos colocar coisas boas, já chega de ouvirmos tantas coisas ruins, tantos corações sofrendo, tantos corações partidos, e que nós sabemos que vai continuar, infelizmente, porque é necessário, né? Deus sabe muito bem o que está fazendo. Mas o que é mais interessante que nós vemos nesse livro, que quando nós começamos a entender o tempo de Deus, o nosso coração se acalma. Porque por vezes vemos determinadas coisas acontecendo no nosso querido Brasil, na esfera política, e nos revoltamos para, meu Deus do céu, teria que acontecer isso, a justiça tem que fazer aquilo, aquilo outro. Mas não. Tudo a seu tempo. Deus tem um propósito para cada um de nós. E esses irmãos que infelizmente não souberam usar do poder que lhe foi dado para gerir os destinos dos menos favorecidos, dos irmãos menores, vão responder. E vão responder com muita dor, né? Infelizmente. Vamos continuar? Este, o séquito, a caminho da implacável retificação no habitat sombrio de outro mundo,
tão agressivo e impiedoso quanto as suas próprias consciências. Então, quando a gente vê esses nossos poderosos, os que têm a caneta na mão, que muda o destino de nações, fazer o que estão fazendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, nós já estamos agora, com o nosso estudo, com o nosso esclarecimento, nós já sabemos para onde esses nossos irmãos, infelizmente, vão estagiar. Né? Porque nada fica impune. Nada, nada, nada. Não se cai uma folha de uma árvore sem a permissão divina, isso já nos foi dito, né? E nada fica sob pedra. Então toda ação tem uma reação. Somos, como nos diz Paulo de Tarso, tudo me é possível, mas nem tudo me convém. E quando esses irmãos, infelizmente, atingem o poder, eles se esquecem disso. Se esquecem, como diz o ditado, você quer conhecer uma personalidade, dá poder para ele, para ver o que é. Aí para aí você vai conhecer o verdadeiro eu daquela criatura. Então, esse séquito é o que vai, segundo Ramatiz, formar, né, esse grande número que vão para esses mundos agressivos e impiedosos quanto às suas consciências. E que se tornará o regaço materno, não só dos que obrigam as mãos que lavram o solo pacífico a tomar as armas para o extermínio fratricida, como daqueles que insuflam o ódio racial e contribuem para o desaparecimento da paz. E tem muitos que parece gato, dá o tapa, esconde a mão, fica por trás só incentivando, né? Esses também, porque Deus julga a nossa intenção, não só os nossos atos, ele julga a nossa intenção. Né? Dos que industrializam as graças divinas a troco de moeda. Meus irmãos queridos, as religiões estão cheias disso. Infelizmente, industrializam as graças divinas a trocos da moeda profana. Ou seja, se você dá para Deus, te dá em dobro. Deus não dá moeda para ninguém. Ele empresta para quem trabalha. Nós estamos vendo, infelizmente, os nossos irmãos. A gente estava estudando sobre o protestantismo, né? Sobre Lutero, Calvino. Esses espíritos devem estar numa tristeza tão grande que eles lutaram tanto para uma pureza, pela prática, contra a prática de venda de indulgências. E hoje nós estamos vendo umas coisas aí que não cabe nem comentarmos aqui, né? E aí no meio espírita também, que se diz espírita, não é espírita, que se diz, usa o espiritismo, né? Para poder justificar as suas más ações. Infelizmente. Gente que cobra por trabalho mediúnico, que cobra para ler carta, que cobra para jogar baralho, que cobra para ler mão. Dai de graça, o que de graça recebeste. E essa é a proposta do Cristo. Esqueceram? E nós estamos vendo isso acontecendo. Principalmente nesses momentos de aflição que a humanidade está vivendo. Todo mundo quer saber o amanhã. Muitos dos exploradores se aproveitam desses nossos coitados, desses nossos irmãos desesperados, para tirar proveito. Ou seja, industrializando a graça divina a troco da moeda profana. Dos que pregam a fraternidade promovendo a separatividade e empregam os recursos da violência para conversões dos fiéis. Ou seja, se você não vir para a minha igreja, para a minha religião, para a minha filosofia, você não vai ser salvo. O demônio vai te arrastar, Satanás vai entrar na sua vida, vai destruir o seu lar, vai destruir a sua família. Para que isso, gente? Não faz isso, não. Não foi isso que Jesus propôs a todos nós com a sua exemplificação. E os evangelistas depois transcreveram no Evangelho. Vamos dar sequência? Como egoístas impiedosos, ávaros, fariseus e salteadores de traje a rigor, terão que se sujeitar aos pródimos de outra civilização humana, no exílio
provisório à esquerda do Cristo. Até aqui, nós estamos vendo a misericórdia divina. Deus não desampara os seus filhos jamais. Jesus, muito menos, ele disse, inclusive, das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Esses que irão para a sua esquerda, que vão para essa escola aqui pertinho, inclusive, da nosso orbe, né? Segundo os cientistas já está aí, mesmos esses, eles vão para um exílio provisório, até assimilarem aqueles adjetivos que nós falamos nos primeiros, que vão ficar à direita. Né? Ou seja, pelo menos buscar viver na paz, no amor, na bondade, na fraternidade, no respeito ao semelhante. Não abusar do poder que lhe é confiado muitas vezes por outros irmãos que abonaram a sua confiança através de um voto, através de uma eleição. Por aí nós vamos entendendo que mesmo os que não herdarão a terra, conforme diz Jesus, os bons herdarão, aqueles que não são bons irão ter uma outra oportunidade numa escola mais dura. Nessa escola mais dura, pelo menos, será provisório, não será definitivo. Ou seja, aquela história de que o inferno, a chama eterna do inferno, isso não existe. Nunca existiu. Né? São alegorias criadas pelo homem para amedrontar, assustar, né? Trazer para perto, angariar fiéis nas suas ditas igrejas. Não existe um pai tão ruim que condena o seu filho ao fogo eterno. E mesmo esses que estão fazendo todas essas estripulias no nosso planeta nesses milhares de anos, vão para o exílio provisório, segundo Ramatiz e segundo o próprio Cristo no Evangelho. Se nós formos estudar o Evangelho a fundo, o Apocalipse principalmente, nós vamos ver que são estágios, como a mesma oportunidade que nós estamos tendo agora, e ainda sermos os trabalhadores de última hora, muitos não vão ter porque já tiveram e não souberam aproveitar, vão para esse exílio, para esse estágio provisório, porque a meta da criação, o objetivo da criação é que todos nós atinjamos a perfeição. Todos nós cheguemos juntos nessa caminhada, um na frente, outro mais atrás, coisa e tal, mas que todos vamos para essa ascensão espiritual. Essa é a proposta do Cristo e ele vai cumprir. Porque, como eu já disse em vários bate-papos nossos, esse barco tem um capitão, esse barco tem um comandante, não está à deriva. Tem muitos espíritos encarregados de coordenar essa marcha da nossa humanidade. Tem hora nós ficamos desesperançados por vermos tantas injustiças, tantas coisas acontecendo, mas não esqueçam, meus irmãos queridos, que nós não estamos sozinhos. Deus não nos abandona jamais. E Jesus já deixou também lá, quando ele veio, deixou no seu Evangelho, exemplificou, e os evangelistas escreveram para que nós não esqueçamos. Ele disse, aonde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então é só buscarmos o Cristo. Ele está 24 horas à nossa disposição. Ele está aí. Ou seja, ele nunca foi embora. Existe algum movimento dizendo o Cristo vai voltar? Não, ele não vai voltar porque ele não foi. Ele está aqui. Ele apenas mudou a dimensão, mas continua no nosso meio. Ele está no meio de nós. E é ele que nos dá essa esperança de que podemos modificar essa nossa rota através da mesma forma que o nosso livre-arbítrio nos enfiou muitas vezes em situações difíceis. Esse mesmo livre-arbítrio pode agora modificar essa rota e melhorar a nossa chegada. Deu o nosso horário. É curtinho, pena, né? Mas vamos continuar na próxima quarta. Tem muita coisa boa. E eu recomendo aos meus irmãos, quem puder, quem quiser, vai na internet, baixa esse livro do Ramatiz, né? Mensagens Astrais, 1956. Vocês vão ver o quão atualizado ele está. Que a paz de Jesus, o amor do Cristo permaneça conosco hoje, agora e sempre. Paz e bem a todos.